Pessoal, mais uma vez, brigadão pelo tempo de vocês aí, tá? Como eu estava falando antes, eu ainda fico surpreso do pessoal, de vocês acordarem e virem me ouvir falar. Então, muitíssimo obrigado aí, tá? Vamos lá. Forecasting. O plano para hoje é fazer literalmente um bate-bola aí, ter uma visão bem completa dos conceitos, das funcionalidades e lembrando, isso aqui não é, a minha intenção não é deixar vocês especialistas em nenhuma área de ciência de dados, é mais para vocês terem uma noção do que pedir, do que cobrar para uma consultoria e ter uma noção de senso crítico quando forem mostrar tiverem sendo mostrados algum tipo de resultado de modelo de ciência de dados, tá? Forecasting não é diferente, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer começar a brincadeira com a analogia de bater falta que eu falei na semana passada. Batendo falta, vamos assumir que a gente é o rapazinho de uniforme branco aqui, o atacante, o cara que está batendo falta. Qual que é o objetivo do processo? É fazer gol. Não é simplesmente jogar bola para a torcida, não é para fazer firula. O objetivo é fazer o gol. Aí, o objetivo sendo completo, né, sendo bem sucedido, ou seja, fez o gol, pode ser por sorte ou pode ser por habilidade, por competência, que seja. Tá? Mas vamos definir o que é exatamente o gol. Esse é o primeiro ponto de forecasting. É exatamente definir qual que é o teu objetivo. O gol é colocar a bola dentro daquele retângulo enorme. Não é necessariamente acertar naquele cantinho à esquerda, ali no canto superior esquerdo da trave. Tá? É colocar a bola lá dentro. Pode ser que a bola rode, pegue uma bufada de vento da esquerda para a direita e entre no canto direito. Entre no meio, não interessa. O objetivo é colocar a bola lá dentro. Tá? Isso é particularmente relevante para forecasting. Muita gente quando olha forecasting ou faz geralmente de duas maneiras. Ou num escopo muito aberto, chuta a bola para frente, então vai para a torcida. Não é isso. Ou você define um parâmetro muito apertado de precisão. Eu tenho que ter uma precisão de 0,5%. Ou seja, eu tenho que matar a formiguinha no canto da trave. Não necessariamente. Comece a trazer o teu conhecimento do problema, entendimento do mercado, das condições de mercado, para definir exatamente o objetivo. Qual que é o parâmetro? Aonde que você pode pôr a bola? Qual que é o ponto ideal para colocar a bola? Mas aonde mais você pode pôr a bola que vai dar certo para você? Assim como forecasting, bater a falta tem algumas restrições. Primeiro, a barreira. A barreira está ali para te impedir de fazer um trabalho fácil, tá? O goleiro, obviamente, o seu próprio skill, experiência e outros. Outros pode ser vento, pode ser chuva, vão ser fatores para o qual você não tinha ciência ou consciência a priori no começo do processo. Isso também para forecasting é essencial, tá? Não, eu vou pegar os meus dados, vou jogar numa formulinha ali, vou tirar o meu resultado e acabou. Beleza. Esse é um forecast que a gente chama de baseline. A gente vai falar mais para frente. Não é necessariamente o que você quer fazer. Tá? Tem que entender exatamente a brincadeira. Alguém ia falar alguma coisa? Gente, só lembrando, querendo falar, assim, fique à vontade, tá? Não tem estresse, não. Bom, forecast. O forecast, propriamente dito, é a trajetória da bola. Então, o forecast nada mais é que a trajetória da bola. É o objetivo final fazer o forecast? Não. Esse que é o ponto. A formulinha matemática lá, seja uma rima, seja um Holt, seja Fourier, seja o que for, é simplesmente a trajetória da bola. Tá? É a forma pela qual você está tentando atingir o objetivo que é pôr a bola dentro do gol.
Esse, de novo, é um exemplo bem simples de forecasting, tá? Lembrem sempre disso. A formulinha, seja de segmentação, de modelo preditivo, seja de forecasting, seja de text mining, é simplesmente a trajetória da bola. Tem que ter o objetivo de vocês claro. E a gente vai falar daqui a pouco como você interpretar os resultados de um forecast. Forecast, como qualquer outro modelo preditivo ou de ciência de dados, como eu falei lá no comecinho, é um documento, é um processo vivo. Você tem que ter acompanhamento e monitoramento. Na análise aqui, é o goleiro lá atrás, escondido atrás da barreira. Quem já assistiu jogo de futebol sabe, quem já jogou bola sabe. Vai bater falta, o goleiro fica meio que dançando no lugar. Ele escolhe um lugar onde a probabilidade da bola bater é mais alta, coloca a barreira para poder justamente restringir essa área de atuação. Beleza? São as restrições de mercado, normalmente, e ele vai ficar dançando ali. Esse acompanhamento e monitoramento da bola, desde a batida até chegar perto dele, chegar na área de atuação dele, é essencial para o forecasting. O terceiro erro que muita gente comete, além de ser ou muito restritivo, pedir uma precisão muito grande, ou ficar com o texto com uma precisão muito baixa, é você rodar o modelo, assumir que está bom e esquecer ele. Você tem que acompanhar qualquer modelo de ciência de dados, você tem que ter monitoramento, tem que ter acompanhamento e, às vezes, tem que ter recalibração. Não vai ser só essa bola que você vai bater de falta, vão ser faltas e faltas e faltas. Tá? Então, só para dar o tom, forecasting leva em conta esses aspectos, nós vamos começar a destrinchá-los agora, pouco a pouco. Quais que são as características de forecasting? E aqui nós vamos entrar em bastante termo técnico, bastante coisa, mas eu acho que vai ser importante. É importante deixar isso claro logo no começo. Tá? As duas primeiras características de forecast é a previsão e o erro da previsão. Eles são essenciais, eu hoje vejo como gênios na brincadeira. Tá? O que você quer é a previsão aonde que vai bater a bola. Tá? É isso. O que você vai atuar, aonde você vai ganhar dinheiro, o teu objetivo primário é a previsão. Tá? Porém, o erro de previsão, a gente vai falar isso aqui um minutinho, é tão importante quanto. Tá? Então vamos lá, falando de previsão. A primeira coisa da previsão não é só o valor, mas é o horizonte da previsão. Eu estou fazendo a previsão hoje para quanto tempo no futuro. Isso é fundamental. Tá? Porque senão você começa a perder a noção do erro e você começa a trabalhar com a assumption que o erro de forecast vai ser constante ao longo do tempo e ele não é. Tá? Então, assim como eu quero saber um valor, eu quero fazer o gol, eu quero saber o gol naquela distância ali. Eu estou batendo na entrada da pequena área, na entrada da grande área, estou batendo a falta do meio da rua. Tá? Esse é o meu horizonte de previsão e ele é determinante para poder saber a qualidade daquele forecast que eu vou ter que ter. A granularidade da previsão. Aqui agora eu vou trazer um pouco mais do João Pipoqueiro para a brincadeira. No caso do futebol, a granularidade da precisão é saber se eu tiver para bater o gol, exatamente qual que é o meu espaço em quantos quadradinhos eu vou quebrar o gol para mirar neles. Tá? Se eu olhar o gol como um quadrado único, beleza, uma granularidade. Não, eu treinei bastante, eu quero colocar naquele cantinho específico, eu quero colocar naquela posição, porque eu treinei para ela. Essa é a granularidade da precisão. Assim como no futebol, você reduzir a granularidade da previsão, ser bem mais específico, mantendo um erro razoável, requer muito tempo, muito treino. Tá? Não é tão simples assim. Daí a necessidade de deixar o seu objetivo claro.
E qual que é a importância do erro? Agora está abstraindo um pouco do futebol, trazendo para o negócio. Qual que é a importância do erro? A gente vai falar aqui no próximo item que é importante você entender e descrever o fenômeno. Se você acha que vai acontecer uma tal coisa e o erro vem acima do que você está esperando, não? Além de ser uma oportunidade de você revisar, treinar melhor o teu modelo, aprender um pouco melhor, é uma oportunidade única para você aprender melhor o comportamento do teu mercado. Que fenômeno você está modelando. Se o erro veio maior ou menor do que você estava esperando, ou menor, tá? Esse é o ponto importante, veio bem melhor, a previsão veio bem melhor do que você estava esperando, use isso como uma oportunidade única de entender melhor o fenômeno. O erro é tão importante com a previsão porque te dá um norte, te diz exatamente aonde você tem que melhorar no fundamento, que é o entendimento e a descrição do fenômeno. Lembra na primeira aula lá atrás que eu falei a parte tem o KISS e tem a parte fácil e a parte difícil de ciência de dados. Em forecasting, em particular, isso é bem óbvio. A parte fácil é a matemática. Não importa se eu estou fazendo uma transformada de Fourier. Fica lá. Não importa se eu estou fazendo uma transformada de Fourier. A matemática é a parte fácil da brincadeira. Entender o que você está modelando é a parte complicada. Diga lá, Lobo. Zé. Cara, você falou uma coisa muito curiosa, sim, para mim, tá voando na minha cabeça, né? Quer dizer, se você tem uma previsão de erro e o teu erro é menor, significa que, na realidade, você deu sorte, porque você modelou de um jeito e atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Então, normalmente a pessoa não refaz, né? Não considera isso um erro, né? Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas compram bolsa, compram ações, ganham dinheiro e acham que estão acertando e não estão acertando, porque estão tomando um risco maior do que o aceitável por elas mesmas, né? Que na realidade é um erro de previsão, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Tá? Porque, lembra, o que eu quero, o que o atacante quer é colocar a bola lá dentro consistentemente. Tá? Se ele acertou bonitinho, falou, puta, essa pegou bem, pegou na veia. Eu não esperava isso. Mas por que você não esperava? Tá? A mesma coisa, tá? Quando eu fazia forecast, quando eu faço forecast até hoje, tá? Eu trabalho com isso hoje, de novo. Eu falo, olha, o meu erro vai ficar na casa dos meus 10%. Tem erro que vem 30% de erro. Fala, opa, o que aconteceu que desgarrou aqui? Assim como teve erro que veio 0,5%, eu estava esperando 10%. A mesma coisa. Opa, por que deu tão certo assim? Calma, em ambos os casos, 30% ou 0,5%, o que desgarrou do meu entendimento? O modelo convergiu mais rápido, por quê? Convergiu mais devagar, por quê? Tá? Isso é essencial, você está totalmente certo, Lobo. Tá? Aí, e a evolução do erro? O erro tem basicamente duas evoluções. Tá? A primeira é que no mesmo horizonte de tempo, você tentando modelos diferentes ao longo do tempo, você quer reduzir o seu erro para 2 semanas, 30 dias, 45, 90, que seja. Você quer reduzir o teu erro naquele horizonte de tempo. Ou seja, você quer aprender melhor sobre o mercado, melhor sobre o fenômeno e aplicando esse conhecimento no modelo, melhorando o modelo para o teu erro médio, que eu vou falar daqui a pouquinho, reduzir. Também tem a evolução do erro ao longo da previsão. O que é? Se eu estou, imagina, eu peguei 3 anos de dados, tá? Eu quero prever o que vai acontecer amanhã. Pensa na bolsa, pensa em qualquer outra variável, tá? No faturamento do João Pipoqueiro. Eu tenho 3 anos de dados, eu quero ver o que vai acontecer amanhã. Tá? Assumindo que não teve nenhum choque na economia de hoje para amanhã.
A minha precisão amanhã é mais alta do que prevê para o final do mês, daqui a uma semana, ou final de abril, daqui a 5 semanas. Por quê? Porque esse erro é uma medida, matematicamente falando, da entropia do sistema, do caos do sistema, do teu erro de cálculo, que ele se propaga ao longo do tempo. Então, quanto mais longe para frente você olha, maior a incerteza da sua medida, maior o seu erro de cálculo. Tá? Dá um exemplo. Quando eu trabalhava com o mercado aéreo, nós fazíamos previsão de demanda de aviões para 12 meses, ou seja, o que eu vou vender nos próximos 12 meses, que para o mercado de avião já são basicamente campanhas ativas. Então, a gente sabe exatamente do que a gente está falando, aí sabe qual que é o produto, sabe qual que é a competição, sabe mais ou menos quanto é que vai fechar, qual que é o valor e qual que é o prazo para fechar aquela venda. Tá? O avião na época demorava em torno de 2 a 3 anos para fechar. Então, se eu estou prevendo 12 meses, o que vai fechar em 12 meses já são campanhas ativas por natureza. Tá? Fazia para 12, 24, que já são também campanhas aí em pipeline, 60, que são 5 anos, 5, 10 e 20 anos. Então, o que já está em pipeline é gestão do pipeline, tá? É 1 ano, 2 anos no futuro. É o que eu vou fechar, o que eu não vou conseguir fechar, o que eu vou conseguir vender, o que eu vou ganhar da competição. Tá? 5 anos é o que eu já estou montando de pipeline. Tá? Então, até aí, o meu erro também já está relativamente constrito, tá? Razoável. 10 anos do futuro são as campanhas que eu vou começar a montar daqui a 3, 4 anos, assumindo que o mercado vai se comportar do jeito que eu estou prevendo. Que não vai ter pandemia. Lembra que eu peguei SARS no começo? Tá? O SARS original, eu modelei ele na época, eu trabalhava com o mercado chinês. O meu PIB vai crescer de uma certa forma, a minha renda média vai subir de uma tal forma, o split de turismo versus viagem de negócios vai crescer vai evoluir de uma tal forma. Ou seja, eu assumi um monte de coisas, dado essas assumptions, essas considerações totais, o meu mercado é previsto funcionar desta forma. Aí, obviamente, eu faço todos os meus cenários em cima. Tá? Quanto mais longe eu olho, maior a incerteza da medida. Então, a evolução do erro, ela cresce. Tá? Agora, eu queria trazer vocês não para o jogo de futebol, mas para esse gráfico aqui de baixo. Posso te perguntar uma coisa antes de você ir? Para mim, é intuitivo entender que a questão da previsão, quanto mais longo, mais difícil, né? Tudo bem, mas isso não depende também do período de dados observados para trás, Coutinho? Também. Tá? Mas não é 1 para 1. Não é 1 para 1, tá bom, beleza, está entendido. Tá? Então, por exemplo, qual que é a minha regrinha de 3? Eu consigo prever 1/4 do meu histórico confortavelmente no futuro. Então, se eu tenho 1 ano de dados, a gente vai falar de sazonalidade daqui a pouquinho, tá? Que entra mais no detalhe. Mas, se eu tenho 1 ano de dados, eu consigo prever um trimestre confortavelmente. Se eu tenho 20 anos de dados, eu consigo prever, que é o que eu tinha basicamente de aversão, eu consigo prever 5 anos de dados. 5 anos do futuro. Tá? 1/4, 25%, 30% é mais ou menos minha regra de 3 aí na brincadeira, tá louco? Porém... Coutinho? Oi, diga lá. Fala, Valdir. Voltando um pouco aí no próprio assunto que o Lobo acabou de levantar, né? E indo com um exemplo mais palpável na minha cabeça, né? Claro. Vamos supor aí que eu estou estudando o comportamento de uma ação versus o comportamento do Ibovespa, de um índice qualquer. Tá? Ok. Aí, primeiro, como eu modelo isso, né? Vamos dizer, eu pego lá uma série temporal de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 6 meses, e vou comparando, né? Aí nós temos a questão que você colocou, né?
Pode ser que eu acerte na mosca, pode ser que eu erre, que o comportamento não seja esse, né? Aí, na minha cabeça, o que eu faço? Eu pego e volto para trás, né? Para ver como se comportou o índice naquele período e como se comportou a ação naquele período, tá? É esse a questão de você voltar atrás, tem alguma coisa que eu estou esquecendo de falar? Não, é exatamente isso. Está Ah, tá cobrindo bom, então. basicamente todas as fases, tá? Só tem um Tá joia. detalhezinho aí que você deixou de fora que eu vou falar agora, que é a descrição do fenômeno, tá? Que é o que a gente chama de bottom-up e top-down. O que você acabou... top-down é quando você pega o mercado, os dados agregados de uma maneira geral, tá? E bottom-up é quando você começa dos fundamentos e vai subindo. Então, usando o teu exemplo, Valdir, em termos de ação da Bolsa. Tá? Quando eu olho a evolução, vamos falar, tipo, os últimos 18 meses daquela ação na Bolsa dia a dia. Tá? Contra um Ibovespa da vida, ou um Dow, alguma coisa assim. Perfeito? Eu estou olhando um top-down, que eu estou olhando o efeito, o comportamento mais macro da variável, que é o preço de ação da Bolsa. O preço da ação na Bolsa. Tá? Quando eu olho o bottom-up, eu olho dentro de hierarquias de dados que vão explicar, vão tentar explicar o comportamento daquela variável. Por exemplo, tem dois componentes grandes. Tem os fundamentos, tá? Quanto que a ação deveria valer baseado na valuation, baseado na performance daquela ação, da empresa. E também tem um componente de percepção de mercado. Tá? Percepção de mercado, a gente vai discutir isso mais quando estiver falando de mídia social. Mas são dois fatores diferentes. Tá? Que vai ser um componente mais o outro que vai explicar. Então, eu já estou olhando numa hierarquia abaixo do macro, que já é um top-down. Se eu olhar agora, tirando a parte de percepção de mercado, se eu olhar os fundamentos, eu vou olhar para... que aí já estou falando também do entendimento do fenômeno. Já estou fazendo a ação como variável dependente de outras. Tá? Já chego lá no minuto. Eu vou olhar o fundamento. Como que está o crescimento previsto de faturamento dessa empresa? Como é que está o comportamento dos competidores dessa empresa no mercado dela? Ela está desenvolvendo produto novo? Ela está crescendo? Ela tem algum pedra no sapato? Ela tem algum problema regulatório? Alguma coisa que pode afetar o crescimento dela? Então, todos esses pontinhos de entendimento, esses refinos que podem afetar ou não o teu modelo, que é o valor da ação, o teu objetivo é saber quanto que a ação vai valer no horizonte X. Tá? E isso é o que a gente chama de bottom-up. Normalmente, para um forecast bem feito, tá? Que modele um evento complexo, tá? Não é exatamente o caso do João Pipoqueiro, tá? Mas um evento complexo de mercado, no caso de uma ação, de uma empresa, ou até mesmo do índice, o ideal é que você faça dois modelos para cada forecast. Um é esse top-down, olhando todo o detalhe como um todo. Tá? Só um minutinho, Silvana, já te passo a palavra. Tá? O evento como um todo, e você olha esse bottom-up, que são a somatória desses pequenos eventos. E você vai reconciliar esses valores, porque você está modelando basicamente a mesma coisa de duas formas totalmente distintas. Então, vai chegar num momento que esses dois números vão bater, e eles nunca batem, por causa de uma assinatura de erro diferente. Tá? E aí é onde a gente faz a reconciliação. Silvano, por favor, qual é a sua pergunta? Eu já fecho aqui daqui a pouquinho. Diga lá, Silvano. Minha pergunta do forecasting é com relação à sua base passada que vai ser usada para o forecasting. Porque imagina uma empresa muito grande em que você, no passado, teve eventos de não pagamento de algum tributo, postergou algum tributo, né, incorreu em multa e tal, ou fez contratações demais sem necessidade. O que eu quero dizer é o seguinte: você precisaria mexer no passado para fazer um bom forecasting, né? Você precisaria alterar esses dados passados, sabendo de algumas coisas que não andaram tão bem
Você faz isso? Com certeza. Com certeza. Eu não mexo nos dados do passado, tá? Eu simulo as condições do passado. Então, por exemplo, o exemplo que você falou. Pensando no forecast de receita total de uma empresa grande. Tá? Suponha que eu seja um mercado B2B, eu não venda para varejo, tá? Eu vendo para outras empresas. E eu tive um episódio aí, há 2 anos atrás, por exemplo, onde eu tive muito calote, eu tive muito inadimplência, eu tive muito atraso de pagamento, que afetou meu fluxo de caixa. Esse é um evento, a gente vai falar de eventos daqui a pouquinho, tá? É um evento, são séries de eventos significativas que afetam o meu fenômeno, afetam o meu entendimento do fenômeno, que é a minha receita. Tá? Eu preciso entender exatamente qual que é o impacto disso, para poder criar cenários, para poder saber exatamente aonde que a bola vai entrar no gol, aonde que eu posso pôr a bola ali, como é que eu passo por cima da barreira. Tá? Fazendo a analogia do futebol de novo, isso é um exemplo de comportamento da barreira, uma condição de contorno. Tá? Você precisa entender aonde que acontece esse evento. Por quê? Se acontecer um outro evento no futuro próximo, dentro do seu horizonte de planejamento, aonde seja o pulso de inadimplência da sua base, de novo, qual que vai ser o impacto previsto no seu faturamento? É importante você saber, você ser capaz de modelar isso para fazer medida de mitigação de risco. Tá? Diga. Isso aí, mas assim, eu entendo a questão da Silvana, mas isso também não faz parte da amostra? Com certeza. É aquilo que você falou, não é uma questão de você modificar, é você incorporar isso no modelo e saber que isso é uma via ou uma solução, uma hipótese dentro do teu modelo, não é isso? Porque você tem Exatamente. É exatamente isso. Se ele se repetir à frente, você saber o que você pode esperar, né? Ou não? Exato. Não, exatamente. Eu levantei isso, por exemplo, vamos supor que há 3 anos atrás você tinha um sistema de informações da empresa diferente do que você tem hoje. Um sistema pior, que deixou o produto ficar vencido, não fez um bom controle de giro de estoque, ou eventualmente uma fraude, ou um corpo gerencial diferente do corpo gerencial que você tem hoje. É nesse sentido, sabe? Você tem uma série de variáveis de passado que talvez você não tenha mais hoje, não são externas à empresa, são internas, mas que vão afetar. E afetaram. Tá? O forecasting. Exatamente. Isso é o entendimento do fenômeno, tá, Silvana? Isso é absolutamente essencial. Eu não tenho como reforçar mais isso. Você tem que entender e tem que saber descrever o teu fenômeno, tá? Voltando, o fenômeno que o está falando aqui é, por exemplo, receita, faturamento total da empresa, a competitividade da empresa. A empresa é um organismo complexo, você precisa entender isso. Tá? Eu vou tirar um diretor e vou colocar um outro porque esse cara é mais alinhado com os objetivos da empresa. Ou seja, a mudança daquela pessoa no corpo no conselho vai ter um impacto econômico. Tá? Se eu não tivesse tido aquele pulso de inadimplência, aquele surto de inadimplência 2 anos atrás, 20 meses, 24 meses atrás, como é que estaria a empresa hoje? Não é para chorar as pitangas, é para saber exatamente aonde estão as fortalezas da empresa, a resiliência da empresa, os pontos fracos da empresa. Tá? Inadimplência é um evento negativo, tá? Que afeta negativamente a empresa. Mas vamos agora pensar no exemplo positivo, que fica até mais fácil. Tá? Campanha de marketing. Campanha de marketing é um evento, tá? Que te tira fora do previsto. Tá? Então, deixa eu voltar. Eu ia falar de uma outra coisa, mas vou usar campanha de marketing. Tá? Olhando nesse gráfico aqui de baixo, vocês conseguem ver o mouse aqui? Mouse branquinho? Então, esse aqui são dados reais, tá? De uma variável X. A linha azul é o meu forecast, o pontinho preto são os dados reais. Então, eu fiz o forecast, tá vendo que o pontinho preto bateu bem em cima do meu forecast? O meu erro está bem baixo, estou feliz.
Aqui já teve uma certa discrepância, aqui teve um erro de forecast, as condições mudaram, mas estava dentro do meu limite, vida que segue, aqui está... Eita, cadê o meu mouse? Terceiro quadradinho, um erro maior, mais estável, consegui calibrar o meu modelo, voltou, aí aqui e aqui, eu vou te falar que eu fiz 2 campanhas de marketing. Houve um grande erro desse ponto preto aqui, vamos falar desse ponto preto aqui dentro do círculo vermelho, tá? O ponto preto é o valor real e está bem acima do meu forecast. Então, pô, Coutinho, você fez uma campanha de marketing, você errou forte o forecast. Sim, eu errei. E isso é bom. Porque esse erro é o ROI daquela campanha de marketing. É o impacto que eu consigo medir no meu forecast, no valor real, daquela campanha de marketing. A mesma coisa, se eu tivesse um pulso de inadimplência naquele período, vamos pensar que cada pontinho desse é um trimestre, o ponto preto aqui em cima, esse ponto preto aqui, estaria aqui embaixo, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque eu estava prevendo um faturamento, o faturamento veio muito abaixo. Tá? Então, eu consigo medir aquele evento. Tá? Na hora que eu tenho esses eventos entendidos, tá, Silvana? Eu tenho um catálogo desses eventos e eu medi o impacto deles, eu entendi por que houve aquele impacto, que é uma coisa que a gente faz em marketing digital, que eu vou falar isso bem mais lá para frente, tá? O que eu posso fazer? Eu posso chegar para o meu departamento de marketing e falar, olha, me diga quais que são as campanhas que vocês estão prevendo. Ah, Coutinho, eu estou querendo fazer uma campanha assim, 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 que eu vou gastar tanto de mídia. Vou fazer uma outra campanha assim, 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 com esse objetivo para levantar esse aspecto do nosso negócio, vou gastar tanto de marketing, fazer isso, fazer aquilo outro. Beleza? Ok, eu vou rodar o meu modelo e falar, olha, essa campanha 1, eu vou vender 3% acima do previsto, do meu baseline, do forecast. Aquele ali eu vou vender 8% acima e aquela terceira campanha eu vou vender 2% abaixo. Com isso, eu posso fazer um ranking das campanhas de marketing para poder saber dessas opções todas qual que é, dada a situação atual que eu tenho, ou a situação prevista no momento da campanha, quanto que eu vou ganhar de dinheiro, cada uma delas. Aí o marketing, não, beleza, se uma vai me dar o que a gente chama de uplift, eu vou vender 3% acima, 8% acima ou 2% abaixo, dado que eu só tenho dinheiro para fazer uma campanha, assumindo que as campanhas têm o mesmo valor, tá? Qual que eu vou fazer? Obviamente, vou fazer de 8%. Vou ter um maior retorno no meu investimento de marketing. Tá? Você consegue até fazer isso. Por isso que entender os seus eventos passados, positivos e negativos, é tão importante. Tá? Lembra lá atrás que eu falei do exemplo, que eu falei de modelo preditivo, de regressão linear, de árvore de decisão, que eu usei o exemplo de inadimplência também? Você entender o impacto no seu faturamento dessa inadimplência e entender o comportamento por trás da inadimplência a nível de comportamento de fornecedor, comportamento de cliente e tudo, é fundamental. Você montou um modelinho preditivo para isso, aquele modelinho preditivo ele entra no teu modelo de forecasting para te dar essa previsão de erro, o erro no caso aí é uma discrepância do forecast, ou seja, você está mudando pontualmente a sua condição de contorno, a sua condição de mercado, e qual que é o impacto disso? Poxa, eu estou imaginando que se acontecer tal coisa, tá? Vai acontecer alguma coisa de mercado, a pandemia piorou, eu estou imaginando 10% da minha base entrar em risco de inadimplência. Tá, beleza, 10% eu estou assumindo uma base homogênea, a gente sabe que a base não é homogênea. 10% de inadimplência, fazendo de uma maneira homogênea, eu vou perder 10% da minha receita. Esse é o primeiro modelo. Só que como você tem um modelo mais sofisticado lá de trás, você sabe exatamente que não é bem assim, você tem alguns fornecedores, alguns clientes que estão em risco maior de inadimplência, você olha, pô, se esses caras forem
entrar num ritmo de inadimplência ou de atraso de pagamento, porque eles têm um risco maior, baseado no meu histórico lá atrás, que eu já aprendi isso, eu já estudei isso, o meu impacto no faturamento pode não ser 10%, pode ser 3%, pode ser 18%. Você entende melhor e você cria esse cenário de modelamento. Estou falando bastante coisa, mas tudo a ver com a descrição do modelo, a descrição do fenômeno e o entendimento do fenômeno. Tá? É fundamental isso. E só para fechar aqui, já entrando em métricas, tá? Tem 2 jeitos de você fazer o forecast, a sua variável. Tá? Desculpa aí, Rafael. Gente, às vezes nem sempre eu consigo ver quem que levantou a mão, tá? Se alguém levantou a mão. Então, se demorar muito, continuar falando, por favor, me interrompam, tá? Diga lá, Rafael. Coutinho, bom dia. É a primeira vez que eu estou aqui, então não sei se você já tocou nesse assunto, né, previamente, mas a gente está falando muito aqui também de entender esses eventos, né, que são N eventos que podem acontecer, e a minha dúvida é em relação a como é que a gente estipula, né, quais são as métricas, quais são os dados que a gente acredita ser mais pertinente a se olhar, né, porque existe muito aquela dicotomia entre, assim, às vezes ter muitos dados é bom, mas talvez ter muitos dados pode acabar atrapalhando, né, nessa questão da previsão. Então eu queria saber, assim, se existe um padrão, alguma, noção que você tem na hora de analisar esses dados. Então, por exemplo, na situação lá do avião, talvez o combustível interfira, né, a flutuação do preço do combustível, talvez seja a questão da pandemia. Então, assim, até que ponto vale a gente analisar, né, esses dados e qual é a quantidade de dados que a gente tem que ter? Ok. Tem uma maneira, a maneira mais simples de explicar isso é que você precisa ter 2 caminhos de análise, tá? Um é o entendimento do teu fenômeno, tá? Então, por exemplo, no caso de aviação, eu sei que combustível, como você mencionou, o preço do combustível, o Jet A1, é um fator impactante. Quanto mais eficiente o meu motor, menos o meu custo, maior a minha margem, tá? Beleza, eu entendo isso. Eu entendo como é que funciona o meu mercado, como é que é o meu split naquela rota de turismo versus negócio, tá? Turismo paga mais, requer um desconto maior do que negócio, tá? Tem essas dinâmicas. Então, eu entendo do meu fenômeno, eu entendo do meu mercado, eu vou pré-selecionar algumas variáveis, tá? Outro ponto. Tá bom, mas olha, eu selecionei aqui 10 variáveis que eu sei que elas fazem, eu espero que elas façam sentido porque eu entendo do negócio. O entendimento nunca é perfeito, mas eu entendo do meu negócio, eu acho que essas 10 são importantes. E eu vou trazer também mais umas 50 variáveis aqui, vai que, tá? Porra, mas você vai fazer vai que, você vai usar 50 variáveis? Aí tem a parte matemática que você pode fazer seleção automática de variáveis, tá? Dessas 50 adicionais, você vai correr diversos algoritmos nelas e vai descobrir que dessas 50, 4 ou 10 são estatisticamente relevantes, dado alguns parâmetros, com o teu objetivo, que é a sua variável de predição, o goal, tá? E você vai, das 50, eu vou usar essas 4, eu vou usar essas 10, junto com as suas outras 10, vai montar esse pool de 20 variáveis e montar em cima delas, tá? Esse é o primeiro corte dos seus inputs. Tá? Aí você fez o seu modelo e você quer saber realmente, no frigir dos ovos, qual que é a sensitividade de cada uma dessas variáveis. Tá? Aí voltando, variável dependente ou independente. Vou colocar você em pausa só para falar de um pontinho importante, mas eu vou voltar na parte de variáveis. Tá? Quando eu estou fazendo forecast, eu posso fazer o forecast de 2 formas. Então vamos lá, eu quero falar de receita. Voltando no ponto da receita e no ponto do futebol. Eu posso olhar a receita como independente do universo. Ou seja, a única coisa que explica, a única variável que explica a minha receita, nesse jeito de fazer forecast, é a receita anterior. Ou seja, vai ter um lag da receita. Então, a receita hoje é uma função do mês passado e do mês retrasado. Tá? Ou seja, eu estou modelando, que é o caso de modelar como variável, aqui, entendimento fenômeno dependente ou independente, isso aqui é uma variável independente. Ah, Curti, mas isso
é horrível, né? Não, funciona e funciona razoavelmente bem, tá? Tem todas umas assumptions que a gente vai discutir agora, daqui a pouquinho, usando o teu exemplo, tá, Rafael? Ou eu vou falando, beleza, eu quero uma sofisticação maior, a minha receita é em função da inadimplência, do crescimento e do movimento de competição, que eu vou quebrar isso. Cada um desses pools tem 30 variáveis aqui, então eu vou fazer a minha variável receita como dependente de 30 mais 30 mais 30, 90 variáveis. Ou seja, o que eu acabei de te falar, que eu vou trazer 10 variáveis de conhecimento de mercado, de entendimento de mercado, essas 10 acabaram de virar 90. Tá? E também eu vou trazer variável macroeconométrica, eu vou trazer PIB, eu vou trazer cupom, eu vou trazer sei lá o quê. Que eu acho que pode ter um impacto, acho, e matematicamente eu vou testar esse impacto. Tá? Então, eu espero que eu tenha explicado mais ou menos aí como é que você seleciona essas variáveis, tá, Rafael? É altamente interativo, mas é basicamente entendimento do negócio e seleção matemática de variável relativo à relevância estatística ao teu modelo. Tá? Ficou claro, Coutinho. Obrigado. Tá? Aí, uma nota de alerta. Às vezes, você aplica essa validação matemática, você descobre que uma variável que você acreditava piamente que era estatisticamente relevante, não é. Você fala, oi, eu esperava que o crescimento, o cupom seria relevante à variável, mas não tem correlação. Matematicamente, não tem correlação. O que eu faço com o time? Eu jogo fora ou sigo da mesma forma? Depende. Depende do analista, também conhecido como interface cadeira-teclado. Tá? Podem ser duas coisas. Pode ser que a variável que você está assumindo que seja relevante realmente não seja. Aí fica o dever de casa para você, como analista, realmente estudar isso. Vai ter que montar modelos específicos para entender isso, esse comportamento. Tá? E tirar suas próprias conclusões. Pode ser também, voltando ao ponto do Lobo, agora há pouco, que eu não tenho uma base histórica grande o suficiente para poder modelar ou trazer o impacto completo daquela variável no meu objetivo, e assim eu estou dizendo que aquela variável ela não está sendo estatisticamente significativa, porque a minha base está incompleta em relação a ela. Se eu colocar mais detalhe nela, ou colocar um horizonte passado maior, talvez mude a variação significativa dela. Tá? Então, pode ser os dois. Pode ser a minha miopia como analista, pode ser a minha miopia como base de dados. Isso é Rodrigo, manter, tá? Rodrigo, olha só, deixa eu trazer para o meu universo aqui, que você tocou num ponto assim, muito importante, que é o seguinte, como você falou da interface, como é que é a cadeira-teclado, né? Isso. Assim, o que acontece? Né? Quando um analista, quando a gente vai ver lá, nem te entrar na faixa roxa lá do valuation lá do Marcelo, a gente vai ver o seguinte, o que o analista faz numa empresa aberta? Né? O analista tenta exatamente, o analista de ações, né? Ele tenta exatamente isso de forma intuitiva ou empírica. Ele tenta entender o negócio da companhia e tenta entender quais serão os reflexos de competição, de tudo isso que você está falando que é dado preditivo, que eu sei que o cara tenta entender, ou ele tenta modelar, ou ele tenta achar uma base de dados que dê mais confiança para ele, quer dizer, ele faz isso de uma maneira muito menos acurada e complexa. Tá? Mas uma coisa que me veio à cabeça agora quando você falou é o seguinte, né? Você como gestor, uma das maiores dificuldades que você tem é eliminar o viés do analista. Entendeu? E por quê? Às vezes o cara não acredita numa determinada, como você falou, o cara acredita que tem uma correlação determinada de uma variável com o faturamento da empresa e você, estatisticamente, não é verdade.
mas você não consegue provar isso, entendeu? Mas o analista, você sabe que tem um viés. Então, assim, eu sempre tive a impressão que se a gente saísse, né? Quer dizer, o modelo preditivo é exatamente, vai fazer essa função 7h15, amanhã não sai esse horário não, Paulinho. Amanhã você do vai analista. É fazer essa função do analista, né? Mas mesmo assim, você disse que o analista ainda tem um certo viés na análise, é isso? Quer dizer, é porque eu estou saindo de uma hipótese, de um cenário onde o analista gera esse modelo preditivo de forma intuitiva, entendeu? Sei lá, não sei se é intuitivo, obviamente que não é intuitivo, o cara não sai chutando. O cara usa lá que é o seguinte, você pega modelos de concessão, o cara vai usar lá que o beta daquele setor, existe um beta com relação ao PIB, entendeu? Quer dizer, o cara não sai sem variável nenhuma, né? O cara não sai sem modelo nenhum. Mas, quando você é gestor, você tem que eliminar o viés. Você que está me dizendo que existe o viés do analista, mesmo com a modelagem toda estatística, é isso? Exato. O viés tá, sempre existe. Ele é nativo e é inerente à análise. Tá? Quanto mais complexa a análise, maior o viés. Tá? Isso é fato, tá? Tem estudos e estudos provando isso. Tá? Por isso que o erro, voltando lá atrás, o erro é tão importante. O erro ele aparece como uma métrica de entropia, que é uma métrica também um fator de viés cognitivo. Tá? Então, você tem que entender, na medida do possível, o teu viés, mas às vezes tem viés que a gente não entende, tá? Ou a gente não vê, tá? O que é normal, e você pega ele através do erro, tá? O erro de predição. Tá? Mas, quantas vezes a gente já não passou por isso? Eu dou a cara a tapa direto. Os meus meninos fazem o modelo, eu olho, cara, essa variável não tá pegando. Não, continuamos testamos isso, testamos aquilo, cara, essa variável não pega, cara, ela não influencia. Mano, não é possível. Como assim? A minha filha até dá risada. Lá veio o papai gritando truco. Cara, truco, não, cara, beleza. É isso, vamos seguir com isso, e aquilo fica remoendo na minha cabeça por dias. Tá? Até que falamos, beleza, é porque eu não estou fazendo desta forma, não estou daquela forma, ou simplesmente eu aceito. Eu começo a trabalhar às 7h30. Como é que eu saio daqui às 7h20? Vou chegar aqui às 7h40. Não posso fazer isso, não. Coutinho, deixa o microfone do José Flaviano. Pessoal, eu não posso deixar de meu trabalho. Então, Flaviano. Coutinho, fecha o microfone dele. Tá, deixa eu ver aqui. A gente não consegue fechar. Só clicar em participante, Rodrigo. Ah, verdade. Agora sim, agora entendi como é que funciona a brincadeira. Beleza. Tá? Então, voltando aqui. Tá? Então, realmente você precisa levar em consideração o viés, tá, Lobo? Tá? Então, o viés faz parte do erro, faz parte da sua modelagem. Quando eu estou falando do erro, o erro aparece aqui, o erro aparece aqui. Então, deixa eu dar algumas para fechar esse capítulo aqui, para fechar essa tela. Deixa eu dar algumas métricas de erro. Tá? A métrica mais comum para análise de forecasting chama-se MAP, em inglês, tá? Que é Mean Average Percentage Error. Então, o que é? Eu vou calcular o erro percentual do real para o previsto a cada intervalo que eu estou fazendo a previsão e vou tirar a mediana dela. Por que a mediana? Não é a média, tá? Não é a média aritmética, é a mediana, tá? Por que a mediana? Porque eu quero tirar, de propósito, pontos fora da curva, aonde eu tenho o que a gente chama de descolamento grande, que deu algum problema pontual, eu não sei explicar aquilo, ou sei explicar, mas eu quero pegar eu quero pegar
a média mesmo. Eu quero saber como que, na média, o meu modelo de forecast está fazendo, está performando. Por que isso? O MAPE, ele funciona sendo a mediana do erro médio, tá? Sendo a mediana do erro percentual. O que o MAPE está te dizendo? Ele está te dizendo quão bom ele é, aqui no modelo para você aplicar constantemente no seu negócio. Quão estável ele é. Tá? Porque aí vem dois fatores, que é a tua audiência. Tá? Se você trabalha com bolsa e você quer pegar as flutuações absurdas, MAPE provavelmente não é o melhor modelo para você. Tá? Mas se ao invés de trabalhar em bolsa, você está fazendo um modelo de previsão de demanda para a tua linha de produção, você quer, somente pessoal de operação, tá? Não operação de carteira, operação de bolsa, pessoal de chão de fábrica, eles precisam de uma certa estabilidade de planejamento. Aí o forecast está entrando como um fator de planejamento para eles. Eles precisam dessa estabilidade, então a mediana vai te dar essa noção de estabilidade. Eu trabalho muito com operação hoje, tá? E o pessoal fala, tá, Coutinho, tem os pontos para cima e para baixo, tem esses pontos fora da curva, quando desgarra, beleza, mas, cara, eu preciso planejar capacidade em termos de headcount, eu preciso planejar capacidade em termos de equipamento. Cara, me dá um norte. O MAPE te dá esse norte. Tá? Ele tira, sendo a mediana, ele tira os outliers para cima e para baixo e te dá esse norte, te dá confortavelmente essa previsão. É uma métrica muito boa para isso. Tem outras métricas, variações do MAPE, tá? Tem MDAP, que é a média do desvio. Tem outras permutações do tema aí, mas o meu ponto é, entenda qual que é o comportamento de erro que você quer medir, o que é relevante para você. Coutinho, eu sou operação, eu não posso pegar diaristas todo dia. Eu não posso mudar o meu headcount todo dia com tanta flexibilidade, eu não consigo. Não é nem só por regulamentação de CLT ou de contrato, eu simplesmente não consigo trazer gente, eu preciso de gente treinada. Não consigo ligar para o cara, aparece aí em 15 minutos. Não acontece sempre assim. Tá? Então, eu preciso de mais estabilidade. Não, Coutinho, olha, eu tenho uma flexibilidade enorme de movimentar minha carteira. E eu quero também, eu posso vender e comprar ação dentro do universo de 15 minutos. Então, eu tenho uma flexibilidade muito grande para pegar esses pontos fora da curva, que esse ponto fora da curva eu posso recalibrar o modelo para me dar uma previsão de compra e venda ali na frente. Tá? Então, MAPE não é uma variável para você, tem outras variáveis, tem AIC, Arcade Information Collective, tem um monte de coisas aí, mas tem outras métricas que te dão quão bom é o teu forecast, tá? Naquele horizonte de tempo. Porque, de novo, o erro tem a quantificação de negócio. Tá? E se você está pondo isso em produção e é um modelo estável, tirando a parte da bolsa, tá? Voltando para o modelo de operação, a gente normalmente calcula isso numa amostra de comparação. Então, se eu tenho 18 meses de dados e estou fazendo um forecast para o próximo trimestre, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os últimos 2 meses dos meus dados e calcular essa métrica. Por quê? Não, Coutinho. Senão, como é que funciona? Eu fiz o forecast hoje e eu só vou poder te dar, como gerente de operação, diretor de operação, uma métrica de como bom está o meu forecast daqui a 3 meses. Ou seja, você vai ter que sofrer por 3 meses. E aí eu te digo, em 3 meses a gente chega à conclusão, realmente, Coutinho, aquele teu forecast lá de trás está uma porcaria. Eu só me ferrei. Ah, vou fazer de novo. Aí você sofre por mais 3 meses para tentar descobrir. É péssimo isso. Então, a gente assume, a gente pega a barra do tempo e traz ela para trás. Eu levo para 2 meses no passado, assumo que eu não saiba dos últimos 2 meses de dados ou 3 meses de dados, faço o forecast dos últimos 2 meses e comparo com o real. E ali eu calculo a minha métrica.
Tá? A gente vai, quando a gente chegar no mão na massa, eu vou mostrar isso para vocês com detalhe, tá? Vai ficar mais claro de entender. Mas, basicamente, eu calculo, eu tento prever os últimos 2 meses sem saber dos últimos 2 meses. Só que eu sei, né? Então, eu vou calcular e comparo com o real e vejo como que está meu erro. Ah, não, beleza. O meu erro está na casa de 10%, tá razoável. Então, eu posso seguir com esses valores de previsão, que são esses valores no gráficozinho aqui de baixo. Está vendo que bem no canto inferior direito da tela, aqui, o mouse aqui, canto inferior da tela. Eu tenho um pointer aqui. Tem um pointer. O que é pointer? Laser pointer. Agora sim. Vivendo e aprendendo. Então, eu fiz um modelo de comparação que aqui eu não tenho o meu dado real ainda. Aqui é o futuro já real. Então, eu estou prevendo para a operação, olha, vai acontecer isso dentro desses limites de confiabilidade. Que, aliás, eu não falei de limite de confiabilidade ainda. Então, eu vou ter esse forecast. Usando essa amostra de comparação, eu tenho, a priori, antes de eu entrar no futuro, uma noção de quão bom eu posso esperar aquele forecast. Eu posso esperar que seja o forecast. Ó, vai ficar na casa dos meus 5, 10% de erro. Vai ficar na casa dos meus 10% de erro. Na casa dos meus 30% de erro. Tá? Então, fica interessante essa brincadeira. E é uma das métricas que você tem. Se vocês forem contratar alguém para fazer forecast para vocês, seja interno, seja externo, vocês têm que perguntar como que vocês estão fazendo essas métricas de erro e qual que é o tamanho da amostra de comparação. Tá? Esse é um dos pontos importantes. Tudo daqui para cima é com vocês. Tá? Vocês não precisam de uma consultoria para falar isso, mas na hora de alguém fazer a conta para vocês, te dar um forecast para você trabalhar em cima dele, esses pontos aqui são importantes. Qual que é a métrica e qual que é a amostra de comparação e por que você está usando ela. Tranquilo? E rapidamente, intervalo de confiança. Está vendo aqui o gráfico? Então tem a linha azul é o meu forecast, o pontinho preto é o valor real e essa margem cinza aqui, vertical, é o meu intervalo de confiança. Matematicamente, eu espero que o pontinho preto vai ficar dentro da área cinza, naquele período, com 95% de confiança. Então, eu vou prever que vai bater 100, a minha demanda vai ser 100, mais ou menos 10%. Então, a minha probabilidade de ficar dentro desses 10%, dado o meu conhecimento histórico, é de 95%, ou é de 70%, de 80% que seja. Tá? Esse é um valor importante, porque na medida que você analisa esse intervalinho cinza e a tua base, a sua variável, né? Nem a tua base, a sua variável de modelagem, receita, por exemplo, é muito instável, o mercado está muito estável, para você ter 95% de confiança, de repente, essa margem cinza aqui, ela fica gigante. Foi aquele exemplo que eu dei na aula passada. O valor da ação da Petrobras vai ser R$40 daqui a 3 meses, mais ou menos 39. Esse mais ou menos 39 quer dizer que esse intervalinho cinza aqui vem daqui de cima até aqui embaixo. Não, peraí. Pô, Coutinho, sério? Que previsão que é essa? Exato, uma previsão extremamente mal feita. Tá? Mas vocês precisam ter essa noção. O intervalo de erro, o intervalo de confiança, anda de mão dada com erro, vocês precisam ter essa noção. Tá? Gente, já deu 7h30. Só vou mostrar para vocês o que tem no pipeline para as próximas aulas, tá? E para vocês já irem pensando. Então, dado esse cut geral aqui, do que nós vamos já conversamos. A propósito, alguém tem alguma dúvida? 7h30. Ficou alguma coisa não clara para vocês? Está tudo claro? Faz um pouco de sentido, pelo menos? Sim, faz sentido.
Não, beleza. E acho que é aquilo que você falou, né? Quer dizer, assim, teu objetivo não é nos preparar para fazer o modelo de forecast, né? Mas para poder ter uma interface com um profissional para contratar uma consultoria ou para quem sabe fazer modelo preditivo, de entender, né? No meu caso, eu só tenho a pretensão de poder sentar e conversar com um cara que vai fazer forecasting para mim, entendeu? Exatamente. A ideia é justamente essa. Aí, próximos passos aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou descrever alguns dos modelos, tá? De novo, eu não vou entrar nos detalhes sórdidos de cada um, tá? Mas eu vou mostrar para vocês exatamente quais são os modelos, para que serve cada um e qual que é a interface, tá? Aí daqui a gente vai começar a brincar. Depois disso eu vou ter alguns exemplos práticos para focar justamente no entendimento do fenômeno, voltar para isso, tá? Aqui que eu vou falar de trend, a sazonalidade, que são os ciclos, e Silvano, que você falou lá atrás, que eu falei que são eventos, eles vão entrar aqui e eu vou mostrar exatamente como é que funciona o entendimento do fenômeno para a interpretação dos resultados, tá? E evolução de modelo. E aqui a gente já vai fazer alguns exemplinhos práticos. Tranquilo? Então, olhando agora com tudo isso, o que eu vou pedir para vocês? Não precisa compartilhar comigo, nem com o grupo, mas eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, anotem no pedaço de papel, só para terminar, tá? Anotem no pedaço de papel 1 a 3 exemplos de forecast que vocês precisam fazer no dia a dia, ou que vocês já fizeram no dia a dia. Pensem em termos, como que foi o erro, o que o erro te disse, o que você melhorou da descrição e do entendimento daquele fenômeno que você estava tentando modelar e que métricas você poderia utilizar. Não precisa ser técnico, tá, gente? Eu quero uma coisa mais intuitiva de vocês, para vocês pensarem. Peguem alguns exemplos de vocês e apliquem esses 4 pontos, tá? Qual foi a previsão e o erro, a descrição e entendimento do fenômeno e que métricas vocês poderiam utilizar. Isso vai ser particularmente importante quando eu trouxer os modelos, que cada modelo e algoritmo de forecasting, ele cabe numa situação diferente. Ele serve a um propósito diferente. Não quer dizer que eu só tenho que usar um, eu posso fazer uma combinação deles, tá? A gente normalmente faz uma combinação pesada deles, tá? No dia a dia, os nerds, tá? Então, gente, para fechar, 7h34, era isso, última chance de dúvidas, tá? Passei esse deverzinho de casa para vocês, por favor, pensem a respeito. E quinta-feira, semana que vem, a gente continua com o modelo de algoritmos de forecast. E se vocês puderem trazer alguns exemplos, tá? Não precisa ser os exemplos que vocês pensaram, mas trazer algumas reflexões sobre o tema para poder dar um balizamento seria ótimo. Tranquilo, gente? Muito obrigado. Vou parar de compartilhar aqui. Última chance de dúvidas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, muitíssimo obrigado aí. Vou parar aqui